Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Plínio e essa aula nós vamos falar aqui sobre elementos de transmissão, dando ênfase principalmente nos cabos de aço, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai ter como objetivo principal compreender os componentes e a construção de cabos de aço e das polias que vão fazer ali a movimentação desses cabos, o apoio desses cabos de aço, né? A gente vai aprender a identificar aí os principais tipos de torção dos cabos e por que existem esses tipos diferentes, né? Cada um com a sua aplicação. E também vamos analisar ali alguns danos típicos que acontecem dentro dos cabos e como que a gente pode solucionar aí no dia a dia dentro da indústria, certo? Então, imaginem um cenário aí onde nós temos sempre indústrias ou canteiros de obras também, né? Alguns equipamentos como guindastes, pontes rolantes, que eles vão acabar movendo as cargas pesadas e essas cargas, quando a gente olha uma ponte rolante trabalhando ou olha um guindaste içando uma carga lá para cima de uma construção, você fala, nossa, é tão simples, né? Ele ergue com uma facilidade ali todo aquele peso, né? A precisão e a segurança desses casos que acontecem, elas são cruciais aí para o objetivo bem sucedido da tarefa, né? E como que a gente consegue ter esse objetivo, né, esse objetivo que seja bem sucedido? Vai depender diretamente do que? Da integridade e do funcionamento adequado ali dos sistemas que vão combinar polias com cabos de aço, tá? Então, se der algum problema nesse tipo de componente, a gente pode acabar causando falhas críticas, vai ter um risco muito grande de segurança e também interrupções operacionais. A gente já sabe que qualquer coisa que acaba tendo que interromper a produção ou a linha de trabalho gera grandes prejuízos aí no projeto final. Tá? Para isso, um conhecimento aprofundado sobre esses elementos será vital para que a operação e a manutenção possam acontecer aí de forma eficiente. Então, vamos falar um pouquinho da importância, né, de polias e também de cabos de aço. Tá? As polias elas são componentes relativamente, são mecânicos, componentes vitais aí, amplamente empregados estão na elevação, no transporte e a movimentação de cargas em diferentes tipos da indústria. Ela vai partir desde uma ponte rolante para levar ali vigas extremamente pesadas de um ponto A para um ponto B, ou içamento de containers, né, até mesmo o transporte de pessoas dentro de um elevador, que a gente tem uma das formas construtivas e das mais utilizadas aí para transporte de pessoas, né, considerado no elevador, é o cabo de aço, que o sistema é considerado hoje o meio de transporte mais seguro que existe no nosso planeta, né? A combinação aí desses componentes e a multiplicação da força que ela vai gerar ali no processo, né? Também permite a mudança de direção do movimento e também a movimentação eficiente de objetos pesados. Tá? Entender como esses componentes funcionam, os tipos que existem, as características, quais os problemas comuns e as práticas da manutenção, ela vai ser sempre fundamental para você que é da área de engenharia ou da área de manutenção, da área de tecnologia, da área de projetos, enfim, qualquer vínculo que vocês tenham dentro da área que envolve produção, indústria, manufatura, manutenção, é crucial que vocês entendam aí para poder otimizar o desempenho de vocês, garantindo a segurança operacional e também prolongando aí a vida útil do equipamento, né? Porque vocês sabem que esforços além do limite calculado, uma das
além do risco muito grande de acidente que pode acontecer, é você ter uma redução da vida útil do seu equipamento, né? E aí vamos relembrar um pouco o que são as polias, né? Polias são elementos mecânicos bastante simples, que eles têm um formato cilíndrico, né, e circular. Então são pequenos cilindrinhos ali, quase que parecido com discos, mas com uma largura mais considerável para poder fazer o apoio do elemento de vínculo, que nesse caso aqui é um cabo de aço, né? As polias podem ou não possuir canais periféricos e para a gente fazer a fixação dessas polias, elas são acopladas aí a eixos, né, em máquinas ou equipamentos. Então, toda polia que vocês encontrarem sempre vai ser uma polia e junto com essa polia, tô vendo se eu tenho alguma polia aqui, mas eu não tenho, só que eu tinha um negócio bem aqui, ó. Isso aqui não é um carretel, na verdade, né, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Você tem uma peça cilíndrica, né, deixa eu vou jogar em tela cheia aqui, peraí. Você tem uma peça cilíndrica, certo? Eu posso ter um canal aqui para apoiar um elemento de vínculo, e eu vou ter também um furo central que vai levar para mim aí o acoplamento em um eixo para ela poder ficar fixa na máquina ou no equipamento, seja no trolley de uma ponte rolante, seja em um local ali para apoio de içamento, para que esse eixo vai trabalhar e aí ela possa girar aqui tranquilamente fazendo o seu trabalho, né? E aí, para o seu funcionamento em sistemas de elevação e de tração, elas atuam tanto como guias e também como multiplicadores de força para elementos flexíveis, como o cabo de aço. A interação que a gente tem entre as polias e os cabos de aço vai permitir transferir e também direcionar movimentos, além de manipular aí as forças dentro do sistema. Como assim manipular? Dependendo da quantidade de polias que eu coloco e da posição que eu coloco, eu consigo fazer menos força para erguer determinada carga. Então, vamos supor que você tem lá uma carga de 10 newtons, né, de força ali atuando, força-peso, e aí você vai erguer, você coloca uma polia aqui em cima e vai puxando. Você vai fazer uma força praticamente de 10 newtons para que você consiga erguer aquela carga. Agora, se eu botar uma polia aqui em cima, outra polia aqui embaixo e outra polia aqui em cima, e passar o cabo aqui, desceu, subiu e desceu, eu consigo dividir essa força pela quantidade de polias que eu estou tendo, e aí eu faço menos força, em contrapartida eu puxo mais cabo ali na minha mão, e a carga vai subindo devagarinho, mas vai compensando aí na força, tá? Durante essa operação, a capacidade da transferência de força e de controle do movimento, né, são processos que acabam sendo intrínsecos ao sistema. Então, não tem como você pensar numa transmissão aí de polias e cabos sem falar assim, aqui eu não quero saber o quanto de força que está sendo feita ou quanto de movimento está sendo feito. Não, isso são variáveis que são dependentes ali dentro dessa equação, né? Uma polia, quando ela é construída, ela vai ser composta aí por várias partes. Então, a gente tem a parte externa dela aqui, que a gente chama de coroa, né? Onde o elemento vai se assentar, né? Ali está a correia, mas o cabo se senta ali, vai se enrolando, sendo o ponto de contato direto para fazer a transmissão. E no centro dela nós temos o cubo, que vai ser responsável pela conexão ali segura ao eixo da máquina que vai estar operando ela. Se eu tenho uma ponte rolante, eu vou ter uma polia lá em cima. Quem vai estar prendendo essa polia no corpo do trolleman lá dessa ponte rolante vai ser um eixo que vai estar passando pelo centro, né? Basicamente, os elementos de conexão que a gente tem entre a coroa e o cubo, eles podem ser discos ou podem ser braços, né? Nessa ilustração do carretel aqui, é como se fossem pequenos braços que eu tenho do ponto aqui do cubo até o ponto da minha face, certo? Em polias mecânicas, a gente vai ter aí utilização de braços a partir de 200 milímetros de diâmetro, a gente passa a utilizar aí sistemas com braço para aliviar o peso, né?
ter uma distribuição melhor de carga e tal, e um método construtivo mais fácil também, porque você pode fazer essa polia já num molde de fundição ali, deixa o modelo já com os bracinhos, para que ela seja fabricada. Quando nós temos tamanhos menores, aí a gente costuma usar a forma de disco, que nada mais é. Eu vou pegar esse outro carretel aqui, ó. Vocês podem ver que esse carretel ele não tem bracinhos, é o próprio corpo do material dele ali que faz a ligação entre o cubo, né, entre o eixo central aqui, o furo central, e a face da minha polia. Então vai me trazer um pouco mais de resistência mecânica, vou ter mais material no corpo dessa polia, mas a gente trabalha aí com diâmetros menores para ela funcionar, tá bom? E quando a gente trabalha com polias específicas para cabos, elas são polias diferentes dos que a gente utiliza em correias, como polias planas ou polias trapezoidais, né? Então, para cabos de aço, a gente classifica a polia de acordo com o seu canal, e essas polias elas são com um canal arredondado em formato de U. Por que em formato de U? Porque o cabo ele é um elemento cilíndrico e ele tem que se assentar ali ao fundo dessa polia, né? Hoje, no nosso método de vida saudável, é fácil vocês encontrarem esses tipos de polia quando vocês vão, por exemplo, numa academia ali fazer um treino. Então, a maioria das máquinas que você vai fazer lá, vou fazer um crossover, vou fazer uma cadeira abdutora, uma extensora, qualquer máquina que você tenha a transmissão de força para um determinado eixo ali que você vai erguer ou flexionar e tal, vão ser ligados por cabos de aço vinculados ali com polias, né? E se você parar e olhar para aquela polia, você vai ver que ela tem um canal, e esse canal deve ser aí em formato de U, né? Esse formato ele é projetado justamente para acomodar o cabo de forma segura, minimizando o estresse e o desgaste. Imagina só se essa polia ela tivesse uma face plana, né? Essa face plana ela seria um problema muito grande, porque cada vez que você movimentasse e esse cabo desse uma ligeira desalinhada ali de centro, né, na linha medial ali dessa polia, ela pularia fora da polia, toda hora o cabo sairia do centro da polia e você teria que ficar lá arrumando. O canal, então, ele vai impedir também que o cabo acabe se achatando, né, ele comprimindo ali devido a grandes esforços, ou sofra deformações, garantindo a distribuição uniforme da carga e também prolongando a vida útil, tanto do cabo quanto da polia, certo? E aí, além da máquina da academia, que é um negócio fácil de vocês encontrarem no dia a dia, vocês sempre vão encontrar em equipamentos industriais, como talhas, guindastes, nos elevadores, ou também outro tipo de elemento que funcione com a elevação de algum tipo de carga, certo? E o cabo de aço? O que são os cabos de aço? Os cabos de aço vão ser os elementos de vínculo entre as polias e são elementos de transmissão flexível. Se você pegar um cabo de aço, ele não é rígido, né? Igual a polia ou igual uma engrenagem e tal. Você consegue flexionar ele e ele é projetado para que faça a transmissão de forças, principalmente forças do tipo de tração, que é eu ter, vamos pegar um cabinho aqui, é eu pegar um cabo e fazer força em sentido, né, segurar ele assim, fazer força no sentido do exterior do meu centro, do material. Então, estou fazendo a força para, aqui vocês estão vendo, para a direita, né, e outra força aqui para a esquerda. E as duas ao mesmo tempo ocorre um fenômeno que nós chamamos de tração, né? Se essas forças fossem ao contrário, fossem para o interior, seria compressão, e reparem que o cabo não é feito para compressão, porque na hora que eu faço a força, olha o que acontece com ele. Ele flexiona, né? Então ele é projetado para forças de tração. Se eu quisesse operar compressão, teria que buscar aí outro tipo de elemento, né? São amplamente utilizados aí para movimentar cargas em diferentes direções, então seja eu fazer uma
força vertical, né, que eu estou erguendo aqui, ó, estou fazendo o içamento, seja horizontal, eu vou puxando ele aqui, né, ou inclinada, levar em diferentes ângulos aí eu consigo trabalhar tranquilamente, desde que minhas polias estejam alinhadas ali para fazer esse tipo de angulação ou movimentação, tá? A aplicação ela é vasta em equipamentos de transporte, em elevação de cargas, como os elevadores, escavadeiras, guindastes, ponte rolantes, né? E ele possui uma capacidade de suportar grandes cargas, aliada também à sua flexibilidade, né? Que vai tornar indispensável em operações que vão exigir aí robustez, segurança no transporte e na movimentação desses materiais, tá? E aí, se a gente olhar aqui, vamos dar um zoom nesse cabo de aço, né? Ele tem uma estrutura que não é só um apunhado de arame ali que fica enrolado, né? Ele tem uma estrutura bastante complexa que nós chamamos essas estruturas, cada parte dela, com um nome específico, né? E o conjunto deles vai garantir que esse cabo tenha resistência e também tenha a flexibilidade, né? Os principais componentes que vocês vão encontrar aí no cabo de aço. Deixa eu botar aqui um ponteirinho. Vai ser o cabo de aço em si, né? No meio dele, no núcleo dele, nós temos um outro, como se fosse um outro cabo de aço dentro dele, que esse aqui nós chamamos de alma do cabo de aço, tá? Essa alma ela pode ser de diferentes materiais, dependendo do diâmetro desse cabo, né? Mas a parte mais interna dela ali, o tramado mais interno, é a alma desse cabo, e os cabos que ficam por fora é como se fosse outros emaranhadinhos de cabos, que cada um deles leva o nome de perna, né? Essa perna, ela vai ter fiozinhos menores, repara que é como se eu estivesse mantendo o mesmo padrão de construção, né? A perna, repara que ela tem um punhado de perninhas em volta dela, que seriam fios de arame, né? Não são outros cabinhos enrolados, mas são fios que nós chamamos de perna, e no centro dessa perna nós temos também um núcleo, que é o arame central, né? Então, se eu pegar e evoluir uma perninha dessa aqui, que tem um arame central e um arame, né? Deixar, vamos pensar no Pokémon lá, você evoluiu o seu Pokémon, ou tomou Whey ali, a gente tá falando de academia, né? Ele vai se transformar aí em um cabo mais robusto, então ele, de perna agora ele passa a se chamar cabo e o núcleo dele passa a se chamar alma, né? Mas é o mesmo princípio de construção ali, de formação do cabo, tá? Vamos detalhar aí cada um desses componentes, né? A alma, então, ela é o núcleo central do cabo, né? Que pode ser fabricada de aço, que vem aí a sigla IWRC, né? Que vem Independent Wire Rope Core, né? Ou também a gente pode fabricar de fibras, certo? As fibras ele vai ser classificado como FC, né? Que vem a Fiber Core, né? Fiber Core, não é Fiber, não sei. Mas é o núcleo de fibra, né? A alma ela vai oferecer suporte às pernas e vão manter aí a sua posição relativa, sem ficar alterando ali. Aqui eu trouxe para vocês algumas especificações de cabos, né? Que olhando ele em perfil, você faz um corte frontal nele e olha o perfil desse cabo. Então, ó, a gente tem aqui, ó, cabos com alma de fibra, que seria essa parte representada em cinza aqui, né? Então pode ser fibra natural, então vai ser classificação AF, ou fibra artificial aí que vai ser AFA, né? A gente tem também o cabo com alma de aço formado por cabos independentes. Então aqui eu tenho um núcleo que são vários cabos centrais independentes e em volta deles nós vamos ter aqui as pernas, também composta por outros núcleos, e a formação ali dos cabos externos, né, das pernas externas. E também a gente tem aí o cabo com alma de aço, formado por uma perna, né, classificada aí como AA. Tá? Então, aqui a gente consegue ver vários métodos construtivos de cabos de aço aí para aplicações diferentes, né?
As pernas, então, são conjuntos de arames torcidos que vão se enrolar em torno daquela alma do cabo, né? Cada perna, essa parte média aqui do cabo. Os arames são os fios individuais que compõem cada perna do cabo, né? E a quantidade, o diâmetro do arame vai definir a flexibilidade e a resistência do cabo. Então a gente tem cabos de diversos tamanhos, diversos diâmetros, né? Com arames também diversos diâmetros e quantidades. É como se você pegasse também, vamos pegar um exemplo que todo mundo consiga enxergar com facilidade dentro de casa sem ter que recorrer a uma loja, a um fabricante de cabo de aço. Mas se você pegar um fio condutor de eletricidade, vocês vão ver se ele for um fio flexível, ele vai ter um monte de fiozinhos ali de cobre dentro dele, né? E vocês vão perceber que o que vai variar um fio de 1,5 para um fio de 2,5, para um fio de 4, de 6 ou de 10, é justamente a quantidade de perninhas que a gente tem ali dentro, e a flexibilidade dele também vai variar de acordo com a espessura dessas perninhas, né? Tem pernas que podem ser mais grossas, que isso na eletricidade ele é definido pela classificação AWG, né? Então você tem lá um fio 22 AWG, um fio 30 AWG, um fio 14 AWG, né? E aí vai uma curiosidade interessante, que quando você pega a especificação AWG, você vai pegar ali a peraí. Tá, aí você pega quantas vezes o fio ele é passado ali pela matriz de trefilação. Então, quanto maior for o número, pode parecer estranho, né? Mas quanto maior for a classificação AWG, menor vai ser a bitola dessa perna, né? Mas por que que quando aumenta o número diminui a bitola? Isso. Porque quanto maior for o número, quer dizer que ele está passando mais vezes pela trefilação, né, pelo processo de trefilação, e cada vez que ele passa, ele vai reduzindo um pouco o diâmetro desse cabo aí, e aí vai fazendo. Acontece a mesma coisa com chapa de aço. Você pega uma chapa 18, uma chapa 16, uma chapa 14, né, enquanto o arame, né, arame 16, 18, arame 12, então, quanto menor for o número, maior vai ser a espessura dele, porque ele passa menos vezes no processo e vai mantendo a robustez. Tá? Os arames ali, então, são os fios individuais que vão compor cada perna desse cabo, né? E aí, tá, isso aqui eu já li para vocês. E o arame central nas pernas, ele vai servir como núcleo para os demais arames de cada perna ali, contribuindo então para a sua estrutura. Então vocês veem que é complexo, mas na hora que você entende a lógica de construção, ele acaba sendo relativamente simples. O que vai trazer um pouco mais de complexibilidade ali nos cabos é a forma que esses cabos são montados, né? Dependendo aí da quantidade de fios e do número de fios aí que vão compor cada uma dessas pernas. E se a gente pensar, beleza, eu já tenho quantidade de fios, quantas pernas vai ter no cabo, e aí vamos pensar na torção que esse arame é feito, porque eu posso torcer essas pernas de de duas formas diferentes para fazer com que esse cabo tenha aplicações distintas, né? Então, essa sequência de torções é o que vai conferir aí ao cabo as propriedades desejadas de flexibilidade, de resistência e de durabilidade. Se vocês pegarem cabos de torções diferentes, e se eles forem da mesma bitola, vocês vão ver que alguns são mais rígidos, outros são mais flexíveis, justamente por causa da configuração dos arames que vão resultar aí nessas características desses cabos. Tá? Se a gente pegar ali então a alma do cabo, a gente viu que pode ser de aço, pode ser de fibra, certo? Então, ela vai poder ser fabricada ali. Se ela for de aço, né, que vem da sigla IWRC, que vem de Independent Wire Rope Core, né, vai conceder aí ao cabo maior resistência ao esmagamento, menor alongamento e maior resistência a altas temperaturas. Então, cabos com núcleos de aço serão ideais
para aplicações de cargas pesadas e operações mais exigentes, tá? Enquanto os cabos de fibra, né, o FC, o Fiber Core, ela vai ser fibras naturais, que podem ser sisal, né? Sisal é tipo aquele, parece aquele material do coco, né? Daquele, mas nem sei se é do coco, acho que é até do coco. Ou também pode ser ali fibras de algodão, igual uma corda, né? Ou também fibras sintéticas através do PP, né, o polipropileno ou o nylon. Tá? A alma da fibra ela vai proporcionar maior flexibilidade ao cabo e também vai atuar como reservatório de lubrificante. Sim, os cabos eles precisam ter uma lubrificação ali na sua manutenção e a vantagem de você ter aí na sua aplicação um cabo de fibra, um núcleo de fibra, né, vai permitir que ele absorva esse lubrificante e mantenha esse lubrificante dentro do sistema por uma maior quantidade de tempo. É como se fosse uma estopa embebida em lubrificante ali, que conforme ele vai trabalhando, ele aperta e libera um pouco, faz uma lubrificação, depois ela puxa o excesso e tal, né? Então você consegue ter esse controle. Entretanto, é, a gente não vai usar núcleos de fibra em locais que exijam maior esmagamento e tal, e que não possa ter tanta flexibilidade. Tá? Aí, ó, as formas como os arames são torcidos para formar as pernas e como as pernas são torcidas vai ser fundamental para suas propriedades. Era aqui que eu estava falando aquela hora lá. Então, tem dois tipos principais de torção. A gente tem uma torção que nós chamamos de torção regular, né, ou também torção cruzada. É esse aqui, ó, se você analisar na imagem, foi feita uma linha em vermelho mostrando o direcionamento aqui da perna em relação ao cabo, né? Percebam que cada perna, os arames estão todos alinhados na vertical ali no sentido axial, né, do cabo. Ó. Os arames de cada perna são torcidos em um sentido e as pernas são torcidas no sentido oposto. Então, aqui a gente também consegue observar o quê? Que se você pegar essa perna que tá indo aqui, que a imagem está espelhada para vocês, deixa eu, acho que aqui vai. Se ele está indo nesse sentido aqui, ó, que o cabo está vindo, então ele está vindo e está girando aqui, ó, no sentido, né, horário. Observem uma única perna do cabo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Ele vai sair dali de baixo e vai começar a rotacionar em volta de um eixo imaginário que é o cabo. Essa perna ela vai rotacionando aqui, ó, certo? No que ela vai rotacionando aqui, ó, isso aqui é um sentido horário do meu ponto de vista. Talvez para vocês seja anti-horário aí, a imagem pode estar espelhada, mas aqui é um sentido horário. E se a gente analisar agora os arames em cada perna, vocês vão ver que o arame está no sentido ao contrário. Então pega um único arame que está saindo aqui, deixa eu pegar o meu mouse aqui, ó. O único arame que está saindo, ele está vindo no sentido anti-horário para mim, enquanto todas as pernas estão indo no sentido horário. Não sei se ficou muito claro, mas acredito que vocês tenham conseguido entender o que eu estou falando. Então, enquanto todas as pernas estão fazendo essa movimentação aqui, ó, né, ó, observa, vou olhar de frente, está fazendo isso aqui em volta do cabo, um araminho em uma única perna, ele está fazendo ao contrário. Esses araminhos estão fazendo isso aqui, ó, estão fazendo ao contrário. O cabo inteiro está vindo para cá e os araminhos estão fazendo isso aqui, ó, tá? Cada um em um sentido, tá? Então esse tipo de torção vai ter um cabo com maior resistência à torção e menos propenso a desfiar, né? Geralmente é mais estável e também é mais fácil de manusear esse tipo de torção. Por isso que é a torção regular, é o que a gente mais usa aí nas aplicações, tá? Agora a gente tem também a torção Lang, que é a torção paralela, né? Então, tanto os arames de cada perna quanto as pernas, elas são torcidas todas no mesmo sentido. Então, aqui também, ó, se eu tenho os cabos ali, se eu tenho as pernas no cabo girando nesse movimentação aqui, ó, vocês vão ver que em uma única perninha os araminhos também estão girando na mesma posição. E aí a principal diferença que a gente tem visualmente, né, do alinhamento das pernas, é que essas aqui elas ficam mais quase que na horizontais, né, enquanto na regular dá para ver claramente os fios alinhados
axialmente junto com o cabo, junto com a linha de centro do cabo. Esse aqui não, esse aqui ele vai quase que radialmente, né? Então, esse tipo de torção vai ter uma maior área de contato com a polia, resultando em maior resistência à abrasão e também flexibilidade. Só que ele é mais fácil de desfiar se não for feita ali uma fixação no final, um amarramento ali no final desse cabo, tá? Então, essas são as duas principais formas construtivas aí que a gente tem do trançamento, né, do arame no cabo de aço. E aí você fala, pô, mas por que então que eu vou usar torção Lang se o outro é mais usado no dia a dia, é mais fácil de trabalhar, não vai desfiar tão facilmente? Parece que o outro só tem vantagens, né? Mas aqui a gente tem vantagens específicas que, para certas aplicações, a torção Lang vai ser melhor utilizada, como uma maior superfície de contato, né? Então os arames torcidos na mesma direção da perna vão resultar aí em mais área de contato com a polia e vai ter uma distribuição melhor da carga. Eu também vou ter aí a maior resistência à abrasão, porque como eu tenho uma superfície de contato maior, a torção Lang ela vai proporcionar uma vida útil maior, porque eu distribuo a pressão oferecida ali em cima daquele cabo, eu vou distribuir mais proporcionalmente entre a área de contato, né? Lembra lá? Pressão igual força sobre área. Então, se eu aumentar a área superficial de contato de pressão, né, de contato de força, a minha pressão ela vai diminuir. Diminuiu a pressão, eu tenho menos pontos, eu tenho mais ponto de contato, mas com menos força. Então a abrasão ela vai ser mais bem distribuída, não vai ser tão agressiva quanto numa torção regular ali, certo? E aí, vamos pensar em alguns casos, né, como polias em sistemas de elevação. Tá? Então, as polias elas vão desempenhar aí um papel crucial em sistemas de elevação com cabos de aço, oferecendo diversas funções essenciais. Por exemplo, vão permitir a mudança de direção do cabo, né, que vai ser fundamental para poder rotear o cabo em diferentes ângulos e posicionar cargas, né? E a principal aplicação vai ser na multiplicação de força. Como eu falei, quando você usa sistemas de talhas ou sistemas de moitões, você consegue ter essa multiplicação de força que está sendo exercida para fazer o içamento da carga, né? Então, ó, ao configurar múltiplas polias, a força necessária para levantar uma carga vai ser significativamente reduzida, embora a distância de cabo tem que ser aumentada, né? Então, grosseiramente falando, se eu vou erguer 10 quilos, eu puxo 1 metro de cabo usando uma polia. Se eu for erguer 10 quilos usando 2 polias, eu vou ter que puxar 2 metros de cabo. Então você tem um deslocamento maior de comprimento, mas eu tenho menos força para fazer. A relação carga, né, relação de força que eu vou trabalhar e distância que eu vou percorrer são inversamente proporcionais. Então, você pode fazer um sistema com 20 polias lá, fica um zigue-zague assim, ó. Só que você vai ter que puxar um monte de cabo para começar a erguer devagarinho, né? Lá no serviço a gente tem uma porta, as portas de enrolar, né, na oficina, e aí tem um motor com um redutor lá, ela é automática, mas você pode descer na mão. Aí lá é quase que não é, funciona como uma talha, né? Mas em vez de ser um cabo ali, é uma corrente, aí você fica puxando aquela corrente, você fica igual puxando corrente, corrente, e a porta vai descendo bem devagarinho, assim, né? Porque não faz força e você tem ali uma quantidade muito grande de corrente. Todo o sistema de transmissão sempre vai trabalhar com essa relação. Quanto maior for o comprimento, menor é a força, né? Se a gente pegar uma engrenagem, um sistema de engrenagens, você pega uma engrenagem gigantona e uma pequenininha, olha o tanto que você vai rodar aqui, ó. Vamos pegar o perímetro da engrenagem grande e o perímetro pequeno, ela vai ser muito maior, mas eu faço muito menos força para conseguir movimentar por ela, né? Então essa relação de força e distância sempre serão
inversamente proporcionais em sistemas de transmissão. Tá? E as polias elas também vão atuar como guias para o cabo, mantendo ele no curso correto e evitando aí que esse cabo se embole, né, ou saia da sua trajetória. Então, dimensionar corretamente ali, e alinhar essas polias, elas vão ser trabalhos vitais, né, para que você tenha eficiência, para que você tenha segurança e também mantenha a vida útil, tanto do cabo quanto do próprio sistema aí de elevação. Tá? E qual que é a importância de eu fazer o dimensionamento correto dos cabos? Ele não é só um dos fatores mais críticos que a gente tem, porque quando você faz elevação de carga usando cabos, você precisa ter uma segurança muito grande, principalmente quando você tem pessoas trabalhando, né, que compõem o seu sistema de trabalho. Então, vai envolver cálculos da resistência do material aos esforços esperados ali. É fundamental que se verifique o nível de resistência do cabo à sua ruptura, né, garantindo que ele suporte as cargas de trabalho. A gente nunca vai pegar uma carga de 100 quilos e eu vou projetar 100 newtons, né, 1000 quilos, e eu vou projetar ali um cabo que suporte 1 tonelada, ele suporte 1000 quilos, né, 100 newtons e boa, não. Eu ergui aqui, a minha está suportando 102, deu. Não, jamais a gente vai fazer isso, né? Cabos subdimensionados, eles podem falhar sob carga, resultando em graves acidentes, danos a equipamentos e também perda de carga e muitas vezes até a perda de algo muito mais substancial do que uma carga, que é a perda de vida de um operador ou de um funcionário que está lá no meio da linha durante o processo, né? Em contrapartida, cabos superdimensionados vão representar um custo desnecessário e podem ser apenas também menos flexíveis. Você vai botar um cabo numa bitola muito maior do que você precisa, né? E aí vai ficar um sistema muito caro e também vai impactar na funcionalidade do sistema, porque vai ficar difícil ali, pesado, vai ter uma rigidez maior e tal. Então, o correto é fazer o dimensionamento correto do cabo. E o que, que eu levo em consideração para fazer esse dimensionamento correto? Eu tenho que pensar na carga de trabalho, né? E na carga de ruptura mínima. Então, o que, que é a carga de trabalho? A força máxima que esse cabo deve suportar durante a sua operação normal, incluindo o peso da carga e o peso do próprio equipamento de içamento, né? Que vai ser o gancho ou o moitão que vai estar ali no meio. Isso também tem que ser levado em consideração na hora de você realizar os seus cálculos. E a carga de ruptura mínima, o que, que é? É a carga mínima que o fabricante garante que esse cabo pode suportar antes de romper. Esse valor ele vai ser especificado tanto em tabelas ou em catálogos no próprio fornecedor aí do cabo que você for adquirir. Você vai pegar essas informações com eles. Tá? E também a gente sempre coloca um fator de segurança, que é que trazendo como FS. Né? Através do fator de segurança, você vai... o fator de segurança você vai encontrar com a relação dessas duas variáveis aqui, do carga de ruptura e a carga de trabalho. Né? Então, o que, que é o fator de segurança? É um coeficiente que a gente aplica para garantir que a carga de ruptura seja um múltiplo da carga de trabalho. Né? O fator de segurança mínimo vai variar dependendo aí do que você está construindo. Existem normas que vão regulamentar esse fator de segurança que você vai utilizar, que geralmente vão variar aí de 3 para 1 e também 10 para 1, por exemplo, se você estiver fazendo um levantamento de pessoas, um elevador de cabo de aço. Qual fator de segurança você vai usar? 10, né? Então, pô, quando você olha lá na plaquetinha do elevador, né? Capacidade máxima 300 quilos. O dimensionamento ele é feito num fator de segurança de 10 vezes mais do que a capacidade dele de trabalho, né? A carga de trabalho. Então, se é 300 quilos, ele geralmente é dimensionado para resistir até 3.000 quilos, né? Ah, mas é muito mais. Eu sei, é muito mais, mas não fui eu que criei a regra, é a norma que diz isso para garantir a segurança. E você pesquisa aí quantas vezes você ouviu falar que o elevador se rompeu por excesso de carga e tal, ou houve um acidente. Né? Não é tão fácil de se encontrar esse tipo de notícia
na mídia e nos dias de hoje, tá? A gente também tem que dimensionar o diâmetro do cabo e da polia, né, que vai ser a relação aí de um dividido pelo outro, né? Então, o diâmetro da polia muito pequeno pode causar uma fadiga excessiva no cabo, reduzindo a sua vida útil, certo? Então, o que é o diâmetro da polia? Você botar esse diâmetro aqui, ó. Esse diâmetro, se ele for muito pequenininho, for uma polia pequenininha e o cabo passando, você está tendo um dobramento ali e pode acabar reduzindo significativamente a vida útil do seu cabo, né? Então, esses valores de diâmetros também são normatizados para que vocês possam definir ali qual que vai ser o valor escolhido. Tá? Outro fator que vai influenciar são as condições ambientais, como presença de umidade, presença de materiais químicos que podem causar corrosão, temperaturas extremas, eles sempre vão afetar aí a resistência e a vida útil do seu cabo. Né? E aí, para a gente chegar aqui no nosso último momento, vamos falar um pouquinho dos possíveis danos que a gente encontra em cabos de aço. Então, o mais comum que a gente vai encontrar são arames quebrados. Né? Os arames quebrados é um dos indicadores mais comuns de desgaste em cabo de aço. A gente vai conseguir identificar visualmente com fios individuais salientes na estrutura do aço, do cabo. Então, você vai ver lá umas pernas girando e de repente você vai ver umas perninhas meio curvadinhas, assim, um arame da perninha ali que vai estar mais engruvinhado, né? Isso indica que aquele arame está rompido. Então, é um fator ali de arames quebrados no seu cabo, certo? E o que faz quebrar os arames? Fadiga por flexão, né? O cabo é submetido a curvaturas repetidas sobre a polia de diâmetros inadequados ou também em tambores, né? A abrasão, que é a fricção constante do cabo contra as polias, contra guias ou outras superfícies que vão desgastar o arame por fora ali e vai gastando até ele se romper. Corrosão influencia muito, né? Exposição a ambientes úmidos ou agentes químicos que vão acabar corroendo esses arames, enfraquecendo eles até a sua ruptura. E também a sobrecarga, forças muito excessivas, né? Muita tração nele, vai acabar aí quebrando esses arames, tá? Como que eu resolvo esse problema? A principal solução vai ser você substituir o cabo. Né? Então, cabos com arames quebrados já vai ter a sua capacidade de carga comprometida e a gente não repara cabos com arames quebrados, certo? Você vai fazer a substituição do mesmo. Então, a contagem de arames quebrados por comprimento específico, tem uma norma que vai trazer isso para vocês, vai determinar aí o critério de desgaste. Né? Para prevenir que isso aconteça novamente, é crucial que se inspecione as polias e os tambores para verificar se os diâmetros estão de acordo ao cabo que você está utilizando, ou que também essa polia ou esse tambor não tenha saliências nele, rebarbe e tal, que pode causar esse estresse aí no cabo. Verifique também o alinhamento entre as polias para que o cabo se desloque suavemente e não fique torcido, pegando na lateral ali na parede da polia. Se eles estão sendo lubrificados regularmente também para reduzir o atrito interno e proteger eles contra a corrosão, né? Então, esses são alguns fatores que a gente vai ter aí para resolver ou mitigar, né, o problema ali de cabos quebrados, de arames quebrados, certo? Um outro dano que a gente pode encontrar em cabos é a corrosão. Então, corrosão ela vai ser um processo de deterioração que vai ocorrer devido à exposição a ambientes agressivos, como umidade, salinidade, ácidos ou outros produtos químicos, né? E os sintomas visíveis vão incluir aí a ferrugem, né, a oxidação desse cabo, o pitting, que vão ser pequenas perfurações que você vai encontrar no comprimento desse cabo, e a aparência dele vai ser uma aparência áspera, parece que ele foi meio que lixado ali, né? A corrosão interna invisível, ela ainda é mais perigosa, porque vai atacar direto a alma do seu arame, do seu cabo de aço, e os arames eles acabam se deteriorando de dentro para fora. E, geralmente, se acontece uma corrosão interna, quando o mantenedor ele descobre isso, ela já está bem avançada internamente, então substitua o mais rápido possível. Né? O
que causa corrosão? Exposição a agentes corrosivos, lubrificação inadequada ou inexistente, né? Isso vai permitir com que a umidade entre e assuma o espaço que o lubrificante deveria proteger, ou armazenamento incorreto, você estocar um cabo de aço em local úmido ou sem a proteção adequada. Tá? Então, para resolver esse problema, ou para evitar, né, faça a lubrificação regular e adequada ao cabo, utilizando lubrificantes específicos para cabos de aço que penetrem ali na alma e protejam os arames internos e externos da corrosão, seleção de cabos apropriados para ambientes agressivos, então são cabos que passam, por exemplo, pelo processo de galvanização ou que eles tenham revestimentos protetores, como uma capa de silicone ali durante o uso dele, né? Faça a inspeção frequente, então na sua planilha de manutenção preditiva, um dos itens que você tem que ter é a inspeção do cabo para fazer a verificação de avanço de corrosão e também de arames quebrados, etc. Né? E também faça o armazenamento correto, mantenha eles em locais secos, limpos, protegidos de umidade. Né? Geralmente quando a gente vai armazenar cabos de aço no estoque, no almoxarifado, a gente nunca deixa ele exposto direto no chão. Você vai botar ali em cima de um pallet e tal. Se o cabo for fino, vai pendurar ele na parede. Né? Então existem várias técnicas que a gente tem aí para fazer funcionamento. E aí a gente também tem as deformações, né? As deformações, ela vai ser algo que vai ser mecânico, né? Então, se você encontrou deformação no cabo, você vê o cabo deslocando e vê um peixinho ali, ou vê um bico nesse cabo, para o sistema e faça a substituição desse cabo, certo? Cabos deformados são extremamente perigosos e a capacidade de carga ela acaba sendo imprevisível, porque visivelmente ele tá bom, mas ele pode se romper a qualquer momento, né? Nunca tente endireitar aí um cabo, pegar ele, tentar forçar ele para voltar ou reutilizar um cabo deformado. Para prevenir aí as deformações, faça o manuseio correto, treine a equipe para manusear e armazenar os cabos adequadamente, evitando os nós, dobras ou esmagamento, né? O cabo de aço geralmente ele vem enrolado, então é comum o cara ir desenrolando e não girando ali para liberar, igual uma extensão, né? Você tem ali o cabo aqui enroladinho, ele vai ter memória, né, desse enrolamento dele, e aí conforme o cara vai soltando, pode acontecer, pode acontecer isso aqui, ó. E aí o cara puxa, o operador puxa, isso aqui vira o que a gente chama de peixinho, né? Porque parece um peixinho. Então, puxou aqui, ele ficou um deformadinho assim, ó. Então já é indício de substituição, tá? Faça a seleção e manutenção das polias e tambores, garantindo que esses diâmetros estejam adequados para o diâmetro do cabo e para a força, né, para o de içamento dele. Nunca sobrecarregue o seu cabo ali com uma carga de trabalho acima da carga segura e siga as melhores práticas de instalação e tensionamento, evitando as torções e os emaranhados. Tá? Se você vai fazer uma manutenção, né, uma inspeção visual detalhada, observando o cabo por toda a sua extensão, procurando por arames quebrados, sinais de corrosão, pontos de deformação, redução de diâmetros ou desgaste por atrito, faça uma verificação nas polias e nos tambores para inspecionar esses canais, para evitar em busca de desgastes irregulares, rebarbas, trincas ou obstruções que podem danificar o cabo. Né? O canal deve ser liso e deve ter o perfil dele adequado para o cabo que você está utilizando. Dependendo do diâmetro do cabo, você vai ter aí um tamanho de perfil da polia ou do tambor para fazer a movimentação correta. Tá? Meça o diâmetro do cabo, certo? Então vai monitorar periodicamente se esse diâmetro em diferentes pontos do cabo e analise se tem uma redução significativa. Então, em determinado momento está, ou em determinado local está reduzido, ou foi passando as inspeções, você começa a entender que, né, você vai monitorando e vai vendo que está reduzindo o diâmetro desse cabo. Então, é um critério para ser descartado ou para planejar aí uma manutenção preventiva
né, dentro do equipamento, certo? E atenção ali aos sons anormais. Ruídos incomuns durante a operação pode indicar atrito excessivo, desalinhamento, problemas internos, né? Ainda não coloquei aqui, mas também um excesso de tensionamento. Então você vai girando. O cabo ele é muito comum quando ele está desalinhado, quando ele está puxando, vai fazendo um barulho meio de pato engasgado, né? Porque é o que? Na verdade, o barulho mesmo característico lembra um pouco quem tem bruxismo e fica mordendo aqui, fazendo esse barulho assim, né? Porque é o cabo sendo um atrito excessivo na polia. A polia está aqui, o cabo está saindo assim, então, que é barulheira ali, e isso indica que é necessário fazer uma manutenção ali, principalmente um alinhamento dessa polia em relação ao cabo, né? E registre os dados. Vocês devem passar pela área de manutenção, né? E tenham esse hábito de registrar os dados que vocês estão coletando para conseguir fazer um acompanhamento. Se alguém de vocês trabalha principalmente na parte de manutenção preditiva, né? E você vai conseguir fazer o acompanhamento correto, verificar, por exemplo, os diâmetros, analisar os tipos de corrosão que pode estar trazendo, e acompanhando vai trazer os dados e informações preciosas para que você tenha um desempenho melhor dentro do equipamento. Tá? Bom, galera, a nossa aula então vai ficando por aqui. Desejo a todos aí bons estudos. Até mais.